Quem cuida de quem cuida? Um podcast da Cativa FM por Ana Paula Nakamura. Sejam muito bem-vindos ao Quem Cuida de Quem Cuida, um podcast da Rádio Cativa FM de Jataí, Goiás, que incentiva a promoção do autocuidado materno, dedicado a elas que, independente de qual seja a nossa idade ou circunstância, de perto ou de longe, está sempre cuidando de nós, as nossas mamães. Chegou maio, mês das mães, e agora em 2022 eu completo meu 3º ano consecutivo comemorando o Dia das Mães sendo mãe. Eu sou a Anak, se você segue o Insta da Cativa FM ou me segue no Instagram, você já deve conhecer um pouquinho da minha história, da minha família e do meu bebê que se chama Joaquim. Se você ainda não nos segue, eu te convido para dar um pause aqui e ir lá no Instagram procurar pela gente, @cativafm e @anakamura. Gente, não tem como começar a falar sobre esse assunto tão relevante para o mundo das mães de primeira, segunda, ou seja lá qual viagem, sem contar um pouquinho do que eu tive a oportunidade de vivenciar. Bom, eu tive depressão gestacional e eu me cuidei muito. Eu me preparei muito para o parto e para o puerpério. Eu estava com tanto medo, mas tanto medo do famoso puerpério, que por sinal aconteceu no auge da pandemia, que eu confesso que eu fui surpreendida positivamente, graças a Deus. Aí o tempo foi passando e eu comecei a focar em tudo, menos em mim. Mas eu não percebi isso, viu? Foi aos poucos que eu fui me perdendo de mim. E aí, no meio disso tudo, eu vivi um luto muito grande, um luto muito profundo na minha família. E um dia eu chorei tanto, gente, eu chorei muito. E após eu chorar muito, no auge do meu cansaço, eu olhei para os meus pés e vi minhas unhas enormes. Meu pé tava horrível. Ai, que horror. Nossa, fico aflita só de lembrar. As minhas mãos estavam ressecadas e cheirando álcool em gel, sabe? Quando você passa tanto álcool que parece que cria uma luva invisível e, sabe, fica até grosso. Então, a minha mente estava um caos, assim como os meus sentimentos. Foi um desafio muito grande na ocasião. A minha energia, eu sentia que eu não tinha energia pra nada, nem disposição pra absolutamente nada. O meu cabelo estava horroroso, estava péssimo, sem corte. Ele só sabia estar em formato de coque. Essa é a verdade, sabe? Eu penso que se eu, por um acaso, soltasse ele conseguiria voltar sozinho para a posição inicial dele, que era o coque de todos os dias. Quem é mãe provavelmente vai se identificar com esse penteado clássico na maternidade. Bom, as minhas roupas, vocês não têm noção do que eram as minhas roupas. Estavam horrorosas também. Gente, eu vestia cada roupa esquisita. Eu pensava assim, eu vou só ficar em casa mesmo, mas não. Eu vestia cada roupa estranha. Era uma calça, leggings com uma estampa aleatória, junto com outra blusa estampada. Eu tava só o cosplay do Agostinho Carrara, embebedado de leite materno e vômito de bebê. Essa era a verdade. A minha casa, eu não tinha condições de chamar ninguém pra ir na minha casa, porque ela sempre vivia de pernas pro ar. Naquela ocasião, a minha casa estava refletindo o caos que estava acontecendo dentro de mim. É fato verídico isso, minha casa estava uma bagunça enorme. Meu rosto, nossa, quando eu olhei pro meu rosto, vocês não têm noção. Eu senti na pele o meu rosto implorando por um sorriso. Ele estava coberto de lágrimas no dia e foi aí que eu tive aquele start, sabe? Meus olhos, eles estavam mareados de lágrimas, de cansaço, desespero, solidão e sentimentos que eu nem soube nomear, embora meu coração esteja cheio e transbordando de amor. Foi aí que eu olhei pra mim, sabe? Olhei pra mim, real, oficial. E quando eu olhei pra mim, eu senti muito pelo que eu vi. Eu notei depois, mais pra frente, com a ajuda de profissionais, que eu estava possuindo a maioria dos sintomas de burnout materno. Me perguntaram o que eu gostava de fazer, que eu não sabia responder. Me perguntaram o que eu gosto de fazer como hobby, eu simplesmente não soube responder. Era como se eu tivesse simplesmente esquecido do que eu gostava, do que eu gosto, de quem eu era,
do que me fazia bem, do que não me fazia bem. Eu tava totalmente perdida num caos interno onde eu simplesmente considero que a minha identidade, né, tinha evaporado e eu não me reconhecia mais. Tinha dias, gente, que eu não tinha forças pra comer, sabe? Eu não tinha forças pra colocar comida no meu prato, eu não estou exagerando. Tinha dias que eu não tinha força pra dar um banho no Joaquim. Era como se meus braços de fato, não conseguissem manipular o Joaquim, assim, né? Segurar ele, tudo e tal, pra dar um simples banho, né? E foi um desafio imenso. O auge, quando eu realmente me assustei e foi ótimo, né? Eu caí em mim, foi o tombo mais necessário da minha vida. No contexto, me perguntaram o que eu gostaria que fizessem pra mim. Eu lembro direitinho que me perguntaram: Naka, mas o que você gostaria que fizessem pra você, pra te ajudar, né? E foi aí que eu me toquei que apenas eu poderia fazer algo por mim mesma naquele momento, né? Eu não sabia o que eu deveria fazer, eu não sabia exatamente o que fazer, mas eu sabia que somente eu poderia fazer algo por mim. Então, eu comecei a conversar com outras mães, né? Comecei a conversar com outras pessoas e eu vi que eu não estava sozinha. Eu reparei que a minha história ela se repetia em diferentes lares, com diferentes realidades, e senti a importância que foi encarar a minha realidade. Então, olhando pra mim, eu assumi que eu precisava de ajuda e não pensei duas vezes em procurar. Eu não hesitei e fui atrás. Hoje, Naka, eu vivo uma fase onde eu considero que eu estou me reencontrando comigo mesma. Aos poucos eu tô, assim, me reconhecendo melhor. Digo me reconhecendo porque eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás, sabe? Hoje eu tô me reconhecendo novamente pra eu conseguir olhar com mais carinho comigo mesma. E eu te convido pra uma jornada muito especial nesse mês dedicado a nós. Então, vamos começar refletindo. Eu vou te fazer algumas perguntinhas que eu fiz a mim mesma e que foram fundamentais para eu realmente cair em mim, que por sinal, como eu disse, foi um tombo muito, muito, muito importante e necessário. Como seria a sua vida se você aprendesse a viver a maternidade com amor próprio, sabe? Satisfeita com as suas práticas, com as suas ações. Como seria para o seu filho se ele crescesse vendo seus exemplos de autocuidado, com a presença de uma mãe feliz e realizada? Com satisfação pessoal, sabe? Uma mãe com autonomia, ensinando através de exemplos como ser feliz e gentis consigo mesma, sabe? Porque, filha, assim, vocês sabem, né? Aprendem através do nosso exemplo. E isso tornaria seu filho mais ou menos empático. Mas, Naka, o que é autocuidado? Autocuidado é skincare? Autocuidado é o quê? É fazer hidratação no cabelo, pintar as unhas e fazer limpeza de pele? Sim e não. Autocuidado não é só em skincare, gente. Autocuidado materno, o autocuidado de maneira geral, tem a ver com o que nós fazemos para cuidar de nós mesmas, tendo como consequência a promoção da melhor qualidade de vida, tanto para nós, quanto para quem tem o privilégio de conviver com a gente, tá bom? E quando a máscara do avião cai, nós devemos colocar primeiramente em nós para apenas depois querer ajudar os outros, tá? Cuidar de nós é um ato de amor para com quem a gente ama. Pra gente estar sempre bem, com condições de acolher, auxiliar e cuidar. E isso vai além da maternidade, ele alcança também nosso dia a dia enquanto mulher, amiga, namorada, filha, profissional, dentre tantas personalidades e dentre tantas facetas que nós temos. O fato é certo. Pessoas magoadas magoam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. Gente, é fundamental estarmos bem pra gente ter disposição, né? Pra colocar em prática os nossos projetos, nossos hábitos, nossos bons hábitos, na verdade, né? Praticar exercícios, comer melhor, praticar nossa higiene física e nossa higiene mental. E agora que nós já conversamos sobre a importância de nos cuidarmos, no próximo episódio nós vamos conversar sobre os dois, entre aspas, auto que caminham juntos. O autoconhecimento e a autoestima, que são
imprescindíveis para nossa saúde de modo geral. Sou muito grata por estar aqui e eu espero você no próximo episódio que vai sair semana que vem. Beijo!